Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz no Dose Diária, que é tentar responder a várias e várias perguntas, que eu já tentei fazer isso, mas nunca deu certo. Ao mesmo tempo, assim, no mesmo vídeo. Eu fiz esse vídeo que é os limites da relação, esse aqui, né? Acordos inconscientes, os limites da relação, acho que é isso. E aí eu falei várias coisas lá que como que se eu já tivesse dito aqui, que são coisas que eu já falei em outros vídeos, só que tem gente que chegou agora e tal, e aí as pessoas falam, pô, peraí, como assim você está falando isso como se a gente já soubesse, como se a gente, né, já tivesse junto já há muito tempo e tal, e eu tô chegando agora. E não é de jeito nenhum minha intenção desconsiderar quem está chegando agora. Não é mesmo, mas de fato o Dose Diária tem um percurso, né? Ele passou por coisas e a gente está. É uma relação, né? A gente está aqui há um tempo. Tem gente que está aqui desde o começo e tal. Então eu meio que considero, sabe aquilo que a gente já falou? Sabe aquela história que sei lá o quê? E aí fica essa coisa assim meio. Do que eles estão falando? O que eles estão falando? É a pessoa que chega no meio da história, né? E aí, então, eu vou tentar hoje, falando sobre a relação, dizer de várias coisas que eu disse nesse vídeo, sobre as ambivalências, sobre as narrativas, os campos inconscientes da relação que a gente não percebe, sobre a noção de liberdade na relação e coisas mais. Que eu fui falando, meio passando por cima, especialmente sobre o campo da liberdade, porque eu acho que a relação é um exercício de liberdade. Essa é uma coisa que eu já falei um pouco, mas acho que dá pra. Eu nunca acho que falei de verdade sobre isso. Por que eu acho isso? Acho que esse talvez seja a coisa mais importante desse vídeo de hoje. Então eu acho que vai ser um vídeo longo, já está parecendo que vai ser um vídeo longo e um pouco assim disperso, como várias doses diárias são. É, então é isso, vamos lá? Porque aí eu vou poder indicar os vídeos. Você quer saber sobre isso? Talvez procura isso aí, tem isso aí e tal. Tipo um resumão assim da relação, resumão da relação. Tá bom? Eu vou tentar aqui. Vamos tentar? Vamos tentar. Primeiro eu queria dizer o seguinte, para começar a história, que tem muita gente me escrevendo falando que é visível que eu estou muito feliz com o final da dose diária, que eu estou aliviado, que meu semblante está mais leve, que eu estou parecendo assim uma pessoa mais para cima, porque vai acabar que eu estou tirando um peso das minhas costas. E aí, enfim, eu queria falar sobre isso rapidamente, assim, porque isso tem a ver com o que a gente vai falar já já. É, eu tô feliz, por um lado, tô exausto mesmo, acho que no final do ano todo mundo tá um pouco exausto, né? Acho que é uma constante, assim, todo mundo meio, cara, como é que acaba isso? Quando é que acaba esse negócio para eu poder parar 2 dias, assim, sei lá. E tem isso, e o Dose Diária foi um processo muito intenso em todos os sentidos, assim, tá sendo ainda, mas foi muito, caraca, meu Deus do céu. Então, nesse final, é como se eu, não é que eu tô feliz que vai acabar, mas é como se eu tivesse olhando para ele, assim, onde que eu posso tentar fechar as coisas aqui. Isso me dá um certo prazer, assim. Saber que tanta coisa foi feita, tanta coisa foi falada já, que a gente pensou tanta coisa junto. Então é legal ver que a gente fez esse percurso, entendeu? É legal ver que justamente que a gente tem esse caminho inteiro feito, que a gente já falou tanta coisa, que a gente criou uma espécie de campo de diálogo mesmo, que a gente criou uma espécie de vocabulário quase, assim, um jeito de falar e tal. Mas ao mesmo tempo, isso é sobre as ambivalências, né? É ambivalente, porque ao mesmo tempo eu fico triste, fico pensando o que eu vou fazer ano que vem, como é que vai ser isso. Eu tenho bastante coisa para fazer, até a gente continua tendo que pagar as contas, claro, mas como é que vai ser? Como é que vai ser sem isso, né? Isso é uma questão, assim, para mim. Então, é ambivalente. E aí, então, sobre as ambivalências. O que eu vou falar sobre as ambivalências? Eu disse nesse vídeo dos limites da relação que a relação tem campos de ambivalência, né? Que tem campos de coisas que a gente não entende e tal. Por exemplo, tem essa pergunta aqui. Manu, você poderia falar da Clara Almeida? Você poderia falar mais sobre o eu te peço que você me recuse o que eu te ofereço, porque não é isso? Que é uma formulação do Lacan que está nesse seminário aqui, ou pior, né? Seminário 19 sobre o amor e a demanda e tal. E as implicações que você citou depois. Eu vou te pedir para você não me dar, para eu poder dizer que você não me deu. Eu vou aceitar aquilo que eu não quero aceitar. Vou fazer aquilo que eu não gostaria de fazer. Ou que eu não gostaria que fizessem comigo. Acho que essa última parte fala muito comigo. Às vezes me vejo em situações fazendo algo que não quero fazer por causa desse outro. Mas qual é o limite disso? Eu entendo que isso tem muito a ver com os acordos da relação, mas muitas vezes fica turvo. Faço algo em prol do acordo, vem cobranças e expectativas minhas e dele, do outro,
não faço, sou individualista e egoísta. Os limites, né? A gente também já passou muito por isso, mas então eu acho assim, tem muitos vídeos sobre esse tipo de coisa aqui no canal. Eu acho que para pensar sobre as ambivalências, acho que seria legal procurar um vídeo que chama Qual a Sua História? Que aí a gente fala bastante sobre ambivalência. Vou botar aqui, qual a sua história? E aí o conceito de ambivalência e tal. Bom, e também um outro vídeo que vai abrir um campo da neuropsicanálise no canal, que é uma semana inteira de neuropsicanálise, que é o Amor de Mãe, não tem nada a ver com a novela. Amor de Mãe e Ódio. É esse aqui também, vou botar aqui. Esse vídeo é um vídeo de uma segunda-feira, e essa semana inteira, dessa semana aí, é sobre neuropsicanálise. Falando sobre campos de afetos que estão na gente, na nossa base, do nosso HD, e que ajuda e a partir daí você pegar esse ritmo dessa semana, e você chegou agora, você pegar a partir dessa semana e andar, muita coisa acontece. E as ambivalências é legal ver esse vídeo do Qual a Sua História. Mas então vou tentar aqui explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Quando a gente se relaciona, o acordo que a gente está fazendo, ele não está aqui, né? Ele está aqui, mas ele não está aqui. Por quê? Porque a gente tem campos inconscientes introjetados, aprendizados inconscientes que a gente fez que viraram inconscientes nesse sentido, né? A gente aprendeu uma coisa e a gente guardou ela para não precisar ficar pensando sobre ela o tempo todo. Tem essa ideia, então, de que o aprendizado ele vira inconsciente várias vezes. A gente não pensa sobre como que a gente anda. Então, vários aprendizados na gente, coisas que a gente guardou, introjetou, botou para dentro, né? Guardou lá atrás e fez virar automático. Então, e vários desses aprendizados são de campos, se referem a campos de ambivalência da nossa infância. Então, é isso que está dito nesses vídeos aqui, vários deles. Campos de ambivalência da nossa infância. Por quê? Porque você, quando você é criança lá, você tem perguntas muito difíceis que você não consegue responder, que você não dá conta de responder, e você fica ali meio cagado, tentando responder aquelas coisas. E para não ficar preso nessa pergunta muito difícil de responder, que são perguntas de ambivalência do tipo, que é o maior exemplo desse vídeo, Amor de Mãe, eu acho que é assim, bom, mas se minha mãe me ama, por que ela me abandona? Né? Então, e aí você introjeta uma conexão aí entre o amor e o abandono, né? Você introjeta no seu inconsciente, você guarda no seu inconsciente, você aprende que tem uma conexão, por exemplo, entre o amor e o abandono. Você faz esse link na sua cabeça, né? Então, minha mãe que me ama tanto, que eu amo tanto e tal, ela me deixa sozinho. Bom, e assim a gente segue. E aí a gente vai fazendo vários campos de aprendizado desse tipo que vão virando inconscientes, porque você não consegue, a criancinha lá de 4 anos, 5 anos, 3 anos, não consegue processar essas respostas, né? Então ela vai jogando tudo para o inconsciente. E a gente guarda esses aprendizados na gente, a gente leva eles com a gente para o resto da vida. E na relação a gente vai reatuar esses aprendizados, não só na relação amorosa, nas relações com os outros. Esses campos de demanda, esses campos de aprendizado afetivo nesse sentido. Então, quando a gente entra numa relação, a gente não entra buscando aquilo que a gente acha que a gente está buscando, a gente entra buscando várias vezes um campo de repetição daquilo que a gente aprendeu. Entendeu? Isso é muito sério, assim. Trabalhando com as pessoas, cada vez mais, não tem muito como discutir isso. Falar, realmente acontece mesmo. A gente entra para repetir aprendizados afetivos. A gente entra para fazer isso. Então, enquanto a gente não se dá conta, trabalha para perceber os nossos aprendizados afetivos, a gente vai cada vez mais repetir. Então, a gente vai cobrar do outro algo que a gente não quer exatamente. E quando ele não der, a gente vai reclamar por ele não ter dado, entendeu? Porque não era aquilo que a gente queria, por exemplo, entende? Isso é muito sério. A gente vai... porque, às vezes, é um exemplo muito claro, assim. Então, você faz para poder cobrar, por exemplo. Isso é muito claro. Você faz para poder cobrar e é assim que funciona. E vice-versa. Você não faz para poder irritar, para o outro poder reclamar, para você poder dizer que você perceber que você é importante para o outro, por exemplo. E assim vai, né? São muitos campos. Só que aí cada um tem os seus campos de ambivalência de aprendizado afetivo, né? Por isso que esse vídeo, Qual a Sua História, é importante. Porque aí eu falo sobre os campos de ambivalência de cada um. Mas o importante nisso é que você pesquise os seus campos de aprendizado de ambivalências, entendeu? Então, que você não fique aí batendo cabeça sozinho, sem entender por que você está fazendo isso. Então, você tem que pesquisar os seus aprendizados. Todos temos eles, né? Cada um tem os seus, né? Cada um formou o seu aprendizado de campo relacional afetivo, que são ambivalentes. Porque, como diria o nosso amigo Freud lá atrás, o amor vem sempre junto com o ódio em algum grau, né? A recusa desse objeto e a vontade de aproximação, a vontade de satisfação, a vontade de se proteger. E Amor e Ódio também é um vídeo aqui que também está aqui. Se eu lembrar de colocar, se não, procura no canal Amor e Ódio. Que também é importante. Tá muito dito nesse vídeo também
sobre isso. Porque essas relações, elas vêm grudadas. Então, as relações afetivas tendem a produzir campos de ambivalência, entendeu? Por muitas razões. E então, por muitas razões diversas, né? Então, é importante perceber essas razões para você não estar na relação assim desavisado. Tem uma outra coisa que é muito simples de entender, muito simples de falar. Quando você pede uma coisa de um outro, você não está pedindo aquilo que ele vai dar, você está pedindo o que você fantasiou a respeito da sua memória daquilo, né? Então, você vai numa loja de bala, você pede uma Sete Belo, que é uma bala que eu adoro, por exemplo, uma Sete Belo, ou uma Jujuba, ou o que quer que seja que você pede. Mas quando você está pedindo, você não está pedindo aquela Sete Belo, aquela balinha que você está vendo, você está pedindo a memória fantasiada da sua bala, né? Da bala que você gostaria de ter, a expectativa, né? Então você fantasia a partir da sua memória, e aí tudo que carrega essa memória, todos os traços que carrega, e aí quando você põe na boca, você vai ter esse descompasso, a bala, esse descompasso entre o que você produziu, o que você imaginou, fantasiou, construiu e tal, memória e fantasia, e o que é, né? E o que se apresenta ali na sua língua, naquela hora, nas suas papilas gustativas e tal, que é a coisa em si, seria a coisa em si. Mas a coisa em si sempre vem mediada por esse resto, entendeu? De memória e fantasia. E aí isso tem tudo a ver com a relação com o outro também, né? Quanto da busca por um retorno, uma satisfação fantasiada que você está encontrando ali. E aí isso também é de entender os seus campos de memória, entender os seus campos de fantasia para entender o que você está pedindo, né? E o que você quer reencontrar. Porque várias vezes você não quer reencontrar o que você acha que você quer reencontrar. Você quer reencontrar o seu aprendizado que foi introjetado, você quer resolver coisas que estão lá para trás que você nem percebe, porque de fato isso não é assim crendice. A gente automatiza campos, a gente joga coisas para o inconsciente. Isso é meio factual, assim. Hoje em dia é muito legal o negócio da neuropsicanálise, porque meio que ela aponta para coisas que o Freud estava dizendo muito concretamente, assim. Fala, olha, realmente a gente põe campos no inconsciente e faz isso. Então você junta a ideia de aprendizado, né? Aprendizado, juntar informações e colocar em campos de memória, entendendo que a memória tem vários tipos de memória e um campo muito importante da memória é um campo inconsciente, de fato, é um campo que você não lembra mais. Então, a memória que você lembra é só a casquinha dela, tem muitas memórias que você não lembra. Então, nessas memórias aí tem todos esses seus aprendizados que você não lembra mais, que aí tem a ver com as suas relações parentais, as suas primeiras relações na infância e tudo mais. Então, por isso que é tão importante voltar para as relações da infância. Bom, aí tem algumas perguntas aqui que estão assim no campo da oposição, assim, entre... Porque eu falei, eu acho que a relação é um campo de liberdade, né? É um campo de exercício de liberdade. E as pessoas falam, não, peraí, assim, a relação, ela restringe a liberdade, né? E eu várias vezes falei disso nos vídeos com a Flor também, assim, meio que, bom, a gente vai perder coisas e tal. Mas aí nesse vídeo eu estou querendo defender, usando lá a frase da Simone de Beauvoir, que o parâmetro para julgar, para olhar para uma relação, tem que ser o campo de liberdade, não de felicidade, né? Porque felicidade você pode dizer que uma pessoa oprimida está feliz. Bom, então eu fiquei defendendo que a relação abre campos de liberdade. E aí a gente tem que entender o que eu estou chamando de liberdade para entender o que a gente quer com uma relação, né? O que a gente quer com isso, afinal. E por que eu acho que sim, a relação pode ser um campo de liberdade, nesse sentido de emancipação. Essa palavra assim, é importante, de emancipação. Vou explicar por quê. Quando eu digo liberdade, eu não estou dizendo liberdade no sentido de eu posso tudo na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso é tirania, na minha opinião. Isso é como um bebê, né? Um bebê que pode ser um tirano, né? Porque ele não está pensando sobre o outro, não existe o outro para ele. Existe a vontade de satisfação dele. É isso que existe, né? Ele busca satisfação. Então, ele não está assim, caramba e tal e tal. É claro que existe já em um bebê, aí a gente poderia debater isso já de cara, noções de empatia, de identificação. Você vê um bebezinho olhando o outro, ele já percebe, quando ele começa a perceber o outro e rir de volta e copiar o riso e tal, a gente já tem ali os neurônios de espelho funcionando, que é uma maravilha de pensar. Tipo, dá uma certa esperança no mundo, que existem processos de empatia que estão já no nosso HD para a gente conseguir sobreviver, né? Então, ele vai olhando, ele começa a se interessar por esse outro, né? Num processo de amor, ao mesmo tempo de negociação, de estranhamento, assim, tal. Como é que essa primeira relação com o outro acontece? Mas, num sentido mais, assim, simples da história, o bichinho ali, ele está buscando satisfação. Se não der para ele o que ele está pedindo, ele vai chorar. É assim que funciona. Então, esse é o campo de uma espécie de tirania. Me dê o que eu quero na hora que eu quero, senão eu choro, né? Mas isso não é liberdade, isso é tirania, não é nem um pouco livre, nada menos livre do que um bebê. O
bebê não é nem um pouco livre nesse sentido, ele é tirano, no sentido que eu estou colocando aqui, nada contra os bebês, tá, gente? Vejam bem. Ele pode ser tirano no sentido de que ele não pensa sobre o outro, ele não percebe o outro nesse sentido de reflexão moral e tal, não tem isso. Ele quer, o que ele precisa para sobreviver. Eu preciso disso, né? Então, mas ao mesmo tempo, ele é totalmente não livre. Ele depende do outro para tudo, né? Ele não tem liberdade, posso e tal. Mas a gente tende a perceber a liberdade como a potência de realização total dos meus desejos, né? Se a gente entender a liberdade como a totalidade possível da realização dos meus desejos, nesse sentido aí, uma relação sim é um problema para a liberdade, né? Mas aí, nesse sentido, a vida é um problema para a liberdade. O outro, de modo geral, é um problema para a liberdade. Porque você quer poder tudo, isso aí, então, inviabiliza qualquer relação com qualquer outro, não só a romântica, né? Não só a amorosa. Qualquer relação com o outro, de modo geral, assim, não tem jeito de existir. Porque no existir existe também o contato com o outro, que é, ao mesmo tempo, o que te limita e o que te faz desejar. Então, esse campo da liberdade absoluta é uma certa falácia, e tudo que deriva dele é uma certa falácia também, na minha opinião, assim, né? Então, eu quero poder mais, sair na hora que eu quero e tal, fazer o que eu quero, escolher o que eu quero e tal. Isso está ligado a uma certa fantasia do que é a liberdade. Para mim, a liberdade, como diz a nossa querida Monja Coen também, é a liberdade para poder não fazer também, né? Mas colocando em termos mais assim... aprofundados, assim, na minha opinião, a história, para mim, a liberdade tem a ver com que perspectiva que a gente tem para escolher as coisas. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente percebe sobre si e sobre o mundo, mais possibilidade de entendimento da nossa escolha a gente tem. Melhor a gente entende a nossa escolha. Melhor a gente pode escolher, então. Melhor escolher. Isso, para mim, é mais liberdade. Emancipação, aprendizado, nesse sentido, entendeu? Então, se eu tenho mais capacidade para perceber as minhas escolhas, para entender as minhas escolhas, para saber por que eu estou atuando assim ou assado, eu estou menos submetido a estruturas que eu não percebo. Veja, quanto mais capacidade de percepção eu tenho, menos submetido eu estou a estruturas que estão parando no ar que eu não estou vendo, né? Então, para mim, a não liberdade é a repetição de escolhas que eu não percebo. Percebe? Que eu não estou dando conta, não estou me dando conta delas, né? Então eu estou caminhando com elas, repetindo elas sem me dar conta do porquê. Quando eu passo a me dar conta disso, eu ampliei campos de liberdade, de emancipação e de possibilidade de escolha. Conheci outros mundos nesse sentido. E inaugurei a possibilidade de novas escolhas. Quando você percebe novas coisas sobre você, sobre o mundo, sobre o que quer que seja, você inaugura novas escolhas possíveis, né? E isso, para mim, é liberdade. A percepção de como as suas escolhas operam e, em consequência disso, novas possíveis escolhas. Nesse sentido, para mim, a relação como um processo de aprendizado dos seus limites, de quem você é e dos seus campos inconscientes, é um processo de emancipação e de aprendizado. Então, quanto mais eu percebo sobre os meus campos inconscientes, sobre o que está dado em mim como narrativas sociais ou narrativas inconscientes, quanto mais eu percebo e trago para o meu campo aqui de atuação e de processamento, mais livre eu sou, né? Nesse sentido. E a relação é um ótimo laboratório, é um ótimo campo para que isso aconteça, para que você tenha essas percepções, esses aprendizados, desde que você esteja disponível a isso, né? Disponível para fazer isso. Você e o outro, né? Realmente. Bom, mas se há essa disponibilidade desse tipo de negociação e de reflexão e de experiência, a relação amplia campo de percepção. A relação amplia campos de percepção. É isso que ela faz, ela amplia campos de entendimento sobre si e sobre o outro, sobre o mundo. Ela amplia suas referências nesse sentido, ela amplia suas experiências, ela amplia suas percepções. E aí você está se emancipando. E nesse sentido, está se tornando mais livre. Livre para escolher outras coisas e não sempre a mesma coisa. Dá para entender? Então, nesse sentido, a relação é sim um exercício de liberdade. Não de liberdade no sentido tirânico, entendeu? Não de liberdade, eu quero tudo na hora que eu quero. Isso não dá. Isso simplesmente não dá. Então, quanto antes a gente aceitar que isso não dá e perceber que a liberdade pode ser uma outra coisa, quanto mais entendimento eu tenho sobre o mundo, sobre mim, mais liberdade eu tenho, porque eu posso escolher outras coisas, e aí sim a relação funciona como esse processo de aprendizado, de emancipação. Não só a relação amorosa nesse sentido, a relação com o mundo, a relação com o outro. Quanto mais a gente conseguir inaugurar campos de novas dinâmicas, novas experiências, mais emancipado a gente está.
E aí é nesse sentido. Se a sua relação não está caminhando para isso, para esses aprendizados, é um problema, na minha opinião. Isso tem a ver com você também trabalhar para elaborar os seus campos inconscientes. E o outro também, e você também, e os outros de modo geral. Se a gente não elabora os nossos campos inconscientes, esse processo de emancipação aqui, ele não funciona. Não tem mágica para isso nesse sentido. Mas a relação pode se encaminhar para isso. Realmente acho que pode. Então, talvez você deixe de almoçar aquilo que você queria almoçar na hora que você queria almoçar. Mas para mim isso não é liberdade. Para mim isso só é exercício da confirmação da sua escolha, né? Mas eu não sei, porque para mim almoçar uma outra coisa que eu não iria almoçar pode ser mais livre do que repetir o meu almoço, entendeu? Então a gente tem que entender o que a gente está chamando de liberdade, de verdade, né? Isso é muito importante. E aí isso implica uma outra coisa que é assim, caramba, mas então em relação a esse exercício constante de ficar elaborando isso com o outro e tal, que saco, vai só viver e tal. Para mim isso é viver. Para mim viver é esse processo de elaboração e experiência. Essa é a minha opinião, né? É assim que eu entendo a vida. Então, para mim, quanto mais eu elaboro e percebo, mais prazer eu tenho. Mais campos de experiência, mais campos de não repetição, de não condenação eu tenho. Quanto mais eu elaboro, mais campos de experiência eu tenho, sabe? Mais campos de vida eu tenho. E eu não realmente não separo a elaboração do estar. Então, para mim, uma relação é isso. Às vezes é custoso, é um labor nesse sentido, de estar ali, continuar fazendo isso, mas isso para mim é a relação. Nesse sentido, eu não separo DR de relação, sabe? Discutir a relação, para mim, é a relação em si. Né? Não discutir, bom, vamos discutir. Não, a gente está o tempo todo discutindo a relação, discutindo o mundo, discutindo a gente mesmo, percebendo isso. Isso é viver para mim, né? Isso não quer dizer que você não possa ter prazeres, até pode sim, isso ajuda ao prazer, né? Isso ajuda que você não esteja submetido ao seu campo de demanda, ao seu campo de ambivalência, ao campo de aprendizado inconsciente, né? Então, a relação é essa chance para isso, mas não só a relação amorosa, a relação com o outro de modo geral, com o filho, com o colega, com o vizinho. É o exercício de percepção de si e do outro. É a chance que a gente tem. É a chance que a gente tem, porque é no outro que a gente experimenta a nossa liberdade, entende? Esse que é o troço que a gente se engana. Eu quero ser livre e tal, então vou ficar sozinho sendo livre. Não tem liberdade sem o outro, porque os campos de experiência têm a ver com o outro. Né? Tem a ver com o outro de modo geral, não só o outro, a pessoa, o outro, o mundo, o fora. Então, sem os campos de experiência, a gente não tem liberdade. Então, essa separação é que a gente tem que parar de fazer. Essa oposição ela não é inteligente e ela não é razoável, ela é falaciosa, ela é falsa. Na relação com o outro que a liberdade ocorre, entende? Então, para mim, esse processo de elaboração é o que é viver. E ele não é nem um pouco chato. Muito pelo contrário, nem um pouco cansativo. Cansativo tá condenado a repetir sempre as mesmas coisas. Enfim, era isso. O que vocês acham disso tudo? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, vai saber. Comenta aí embaixo, leia os comentários, comenta e leia os comentários, que eles são muito legais. Manda perguntas aí por baixo pelos comentários ou pelo meu direct do meu Instagram, que aí só eu leio. Tá confuso hoje em dia, mas eu tento ler. E assim, amanhã a gente continua com mais uma tentativa de elaboração, de sair dos campos de repetição, nessa nossa última fase aqui do Dose Diária, tá bom? Era isso. Obrigado.